Seja bem-vindo ao dia 190 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Josué no capítulo 11, iremos a Salmo 144, iremos ao profeta Jeremias no capítulo 5 e finalizando a leitura de hoje iremos ao Evangelho de Mateus no capítulo 19. Aqui em Josué, no capítulo 11, nós vamos ver a leitura sobre a vitória sobre os reis do norte e também nós vamos acompanhar a trajetória após Josué ter derrotado os reis do sul. Agora nós conseguimos encontrar Josué avançando para os reinos do norte e tendo a vitória sobre esses reis e esses reinos. Vamos à leitura? Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e Aquisaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas no Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefela, e em Nafote-dor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas, aos heveus do Sopé, de Hermon, e na região de Mispá, saíram todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se reuniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. E a você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todos seus exércitos os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou na mão de Israel, e os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, e Miresfote e Maim, e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha, abre parênteses, Azor tinha sido a capital de todos os reinos, fecha parênteses. Matou a espada todos que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, incendiou Azor. Josué conquistou todas as cidades e matou a espada os reis que os governaram. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servos do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os seus despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todos à espada até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés. Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Negueb, toda a região do Gósen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e as suas planícies, desde os montes de Alaque, que se ergue na direção do Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os reis e os matou. Josué guerreou contra todos os reis por muito tempo, com exceção dos heveus, que viviam em Gibeon, nenhuma cidade que faz paz com Israel, que todas conquistou em combate. Pois o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que eles o destruíssem totalmente, exterminando sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Eneaquins dos montes de Hebron, do Debir e de Anabe, e de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Eneaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gat, em Asdod, e alguns que sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-lhes por herança a Israel, repartindo-as entre as suas tribos. E a terra teve descanso de guerra. Vamos agora ao livro de Salmo. Nós faremos a leitura de Salmo 144. É um salmo de Davi e é um salmo que bendiz ao Senhor,
que dá glórias e louvores ao Senhor, porque ele canta louvores ao Criador. Vamos à leitura? Salmo 144. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Ao meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que ele te interesses. O homem é como um sopro, seus dias como são sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem, envia relâmpagos e desperte os inimigos, atira suas flechas e faz debandar, das alturas estende as suas mãos e liberta-me, salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos, e com as mãos direita erguida, juram falsamente, cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, tocarei para ti a lira de 10 cordas, para que aquele que dá vitória aos reis, que livra o teu servo Davi das espadas mortal. Dai-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos, e que com as mãos direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. E os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões, e os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma, nem aborto, não haverá gritos de aflições em nossas ruas. Como é feliz o povo, assim é abençoado, e como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos agora à leitura de Jeremias, no capítulo 5, onde ele fala aqui que ninguém é justo perante o Senhor. Vamos à leitura? Jeremias, capítulo 5. Diz assim: ninguém é justo sobre o Senhor. Jeremias 5. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem em suas praças para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu o feriste, mas eles nada sentiram. Tu deixastes esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram os rostos mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor e as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois, sem dúvida, eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os arrasará, um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades, para despedaçar qualquer pessoa que dela sair, porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Por que devias os perdoar? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, e eles cometeram adultério, frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões, bem alimentados e excitados, cada um relinchando para uma mulher do próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta ao Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Vão por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo, ele não vai fazer nada, nem mal nos acontecerá. Jamais veremos espada ou fome, os profetas não passam de vento, e as palavras não está neles. Por isso aconteça com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque falam essas palavras. Farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e este povo seja lenha que o fogo consome. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga, invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Sua aljava é como um túmulo aberto,
e toda ela é composta de guerreiros. Devorarão as suas colheitas e seus alimentos, devorarão os seus filhos e as suas filhas, devorarão as suas ovelhas e seus bois, devorarão as suas videiras e as suas figueiras, destruirão a fio de espadas as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Contudo, mesmo naqueles dias, não destruirei completamente, declara o Senhor. E quando perguntarem, por que o Senhor, nosso Deus, fez isso conosco? Você lhe dirá, assim como vocês me abandonaram e serviram Deus estrangeiro em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anunciem isso à comunidade de Jacó e proclamem em Judá. Ouçam isso, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Perguntam ao Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque foi isso que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno para que não pudesse ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo de coração obstinado e rebelde, eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo? Temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera, no tempo certo, e nos assegura a semana certa da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado deste bem. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita, como num esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiola cheia de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham por causa do órfão e nem defendem o direito dos pobres. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam em sua própria autoridade e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está em Mateus, no capítulo 19, o Evangelho de Mateus 19. Aqui ele vai tratar sobre a questão do divórcio, ele vai falar também sobre Jesus e as crianças, e também ele vai falar sobre o jovem rico. Vamos à leitura? Mateus capítulo 19. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e a mulher? E disse: por essa razão o homem deixará o pai e mãe, se reunirá à mulher, e os dois tornarão-se uma só carne? Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por uma imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles que isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros assim se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Depois lhe impôs as mãos e partiu. E eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os seus mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honrará teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido. E o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito,
Vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: Digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Essa é a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da leitura bíblica. Até lá!